Estamos de volta com o podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante, inclusive confesso que eu nem conhecia a técnica, né? Mas assim, participei de uma palestra recentemente no Hospital da Unimed e fiquei muito interessado, e a gente está trazendo aqui o professor, né, Dr. Ricardo Lucena, que vai nos brindar com esse podcast para falar sobre atenção plena no combate ao estresse. Então eu queria primeiro agradecer a presença aqui tua, Ricardo, de estar aqui com a gente, né? E já dizer que depois que assisti, né, sou uma das pessoas que vou tentar, né? Lógico que com toda a dificuldade, porque eu sei que é uma coisa que exige muita concentração, né? Mas a gente vai tentar buscar isso para a nossa vida pessoal também. Então, doutor Ricardo, prazer te receber, né? E você fica aqui com esse tempo para saudar os nossos ouvintes, telespectadores, né? E também se apresentar um pouquinho, falar quem é Dr. Ricardo Lucena. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. E eu sou daqui de João Pessoa, fiz a minha formação médica aqui na UFPB, estudante de medicina. Terminou daqui. Que ano? Terminei faz um tempinho já, 92. Mas nós somos interessantes, nós somos contemporâneos, viu? É isso. Porque eu terminei em 91. Olha aí, então terminamos aí bem próximos. Pois é, e depois eu tive a oportunidade de fazer lá mesmo na UFPB uma residência em psiquiatria e uma especialização. Com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e depois um doutorado em psiquiatria no Canadá. E isso me ajudou bastante a entender a nossa especialidade. E depois eu iniciei uma carreira acadêmica, eu passei a ensinar na universidade. Aqui na Federal? Aqui na Federal, em Campina Grande. Inicialmente no campus 2, ainda era uma universidade só. Depois separou, ficou a Universidade Federal de Campina Grande. E antes de concluir a minha jornada acadêmica, eu vim novamente para João Pessoa. Fiquei ensinando na Escola de Medicina daqui, né? Dentro dessa trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de conhecer a atenção plena. E aí vamos já explicar, né, para os nossos ouvintes aí, a pessoa que está acompanhando, essa atenção plena, né, também chamada mindfulness, que a gente vai chamar de atenção plena, porque eu não gosto dos termos americanos, não tenho nada contra a língua, mas assim, a gente está aqui no Brasil, vamos chamar de atenção plena. Isso, a expressão em português que traduz esse termo original em inglês, mindfulness. Eu recomendo que seja dito em português atenção plena, né? Porque vai facilitar a compreensão do conceito e das práticas associadas. Essa prática, ela veio da onde? Veja, é uma produção americana, né? Daí o nome em inglês, mindfulness, foi desenvolvida por um professor da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele praticava yoga, meditação, e começou a assistir pacientes ansiosos e pacientes com dor crônica que não respondiam bem às terapêuticas convencionais, né? Ele começou a ajudar esses pacientes a gerir o sofrimento da ansiedade patológica, da dor crônica, com um programa que inicialmente foi chamado de redução do estresse baseada na atenção plena, ou simplesmente MBSR. É a sigla em inglês do programa. E aí ele desenvolveu exercícios ou práticas formais de atenção plena e também atitudes que facilitam essa prática.
né? Esse programa foi submetido ao escrutínio da ciência, né? Então, estudos diversos foram, ensaios clínicos randomizados foram conduzidos para comprovar a eficácia desse programa na redução do estresse, no auxílio de manejo do estresse. Como você manejar o estresse usando essas práticas de atenção plena. Porque o estresse ele é um causador de várias patologias, né? Isso. Então, a própria dor, ela pode vir no estresse, né? Tem o estresse pós-traumático, tem o estresse leva à úlcera, o estresse leva à insônia, o estresse leva à ansiedade, né? E vice-versa, a gente tem essas situações. Então, essa prática desenvolvida por este professor lá, ele visava atuar nos pacientes que estavam sobre esse estresse, na tentativa de resolver aquela sintomatologia que ele apresentava. Isso, de trazer alívio ao sofrimento desses pacientes, né? E hoje essa prática ela traz alívio ao estresse crônico de profissionais, de estudantes, né? Profissionais da saúde, em especial os médicos, e é digamos que competência que a gente vai desenvolvendo, começando por viver o presente. Então, a ideia central no conceito de atenção plena é você tomar consciência do que acontece no momento presente. Você focar a sua atenção no hoje, no aqui e no agora. Você começar a observar o que acontece no mundo à sua volta e em seu próprio corpo. Então, esse professor, eu esqueci de dizer o nome, é o Jon Kabat-Zinn. Então, Kabat-Zinn conceitua a atenção plena dessa forma, tá? Como consciência que emerge quando a gente intencionalmente foca a nossa atenção no momento presente, sem julgá-lo ou criticá-lo. Você aceita o presente como ele é. Assim, porque existe uma certa ditado, e não sei se isso é verdade, assim, que as pessoas que estão muito focadas no passado tendem a ter depressão. E quem está muito focado no futuro tende a ter ansiedade. Isso funciona, mais ou menos isso. Olha, faz sentido, sem dúvida nenhuma, né? O depressivo muitas vezes tem esse sintoma de ruminar, né? De pensar no que já passou. O ansioso teme o que pode acontecer, né? Assim, então, essa técnica, ela está focada no presente. Isso, né? Porque é no presente que a gente pode agir, que a gente pode consertar um erro, que a gente pode planejar o futuro, que a gente pode construir uma vida melhor. O passado já se foi, o futuro é um mistério e a gente só tem o hoje. Então, mostrar isso para os pacientes é que vai fazer com que eles consigam diminuir esse estresse que eles vivem. Ajuda, sem dúvida nenhuma, e ao próprio médico, ao próprio profissional. É isso que eu me referi agora. Você, lá na palestra que o senhor fez lá no hospital da Unimed, né, disse que utiliza isso na sua vida cotidiana, pessoal. Isso. Como é que isso funciona assim? Veja, como eu falei anteriormente, existem práticas ou exercícios que a gente faz para conseguir, em dado momento, não é sempre que você vai viver no presente, né? O movimento natural de nossa mente é esse de recordar o passado, pensar no futuro, né? E também observar o presente. Quando a gente está praticando a atenção plena, a gente vai focar no presente. O que é que eu preciso fazer agora? Qual é o meu objetivo neste momento? E aí eu vou
procurar alcançar esse objetivo, né? Para a gente conseguir o controle desse foco de atenção, a gente vai se preparar, vai fazer algumas práticas, como as que são ensinadas nesse programa do MBSR, meditação com foco na respiração. Você começa de forma simples, né? Está muito ligado você falou, está muito ligado à meditação? A meditação é uma das práticas, mas é importante a gente ver que a atenção plena não se restringe à meditação. A meditação com foco na respiração é uma das práticas formais. Existe uma outra prática formal que é você fazer o escaneamento de seu corpo, o escaneamento corporal, você examinar com a sua atenção determinados segmentos de seu corpo. Você tomar consciência do movimento de marcha. Quando a gente caminha, a gente não tem consciência. É automático, é um movimento automático. Então, a atenção plena, a sua prática vai nos auxiliar a sair do automatismo, né? O automatismo faz parte também da nossa vida mental. A gente tem que realizar atos automáticos para dar conta da demanda diária. Imagine você pela manhã saindo de casa apressado, né? Muitas vezes você não está pensando no que vai fazer, mas você já pega a chave do carro, já vai chamando o elevador, já vai se encaminhando na direção esperada. E você não está pensando nisso conscientemente. Com a prática da atenção plena, alguns comportamentos que são automáticos, eles passam a ser conscientes, né? Quando a gente fala de ações motoras, a gente não vai entender a importância da atenção plena, né? Mas quando a gente fala de julgamentos, de interpretações sobre a realidade, sobre situações, sobre pessoas, aí a gente vê que é importante sair do automatismo. Porque muitas vezes a gente pode errar. O julgamento muitas vezes leva a coisa fica tão erro. automática que você acaba fazendo, refazendo e não percebe que está fazendo errado. Isso. Porque ela transformou-se numa coisa automática, Exato. né? Então, se você consegue chegar nesse nível da atenção plena, você consegue perceber isso. Isso. Em algum momento. Porque a gente vai buscar um equilíbrio entre viver o presente e atender às necessidades diárias da gente, o que a gente precisa fazer, mediante o automatismo natural do nosso psiquismo, né? Você estava conversando comigo antes de a gente iniciar e falou que a sua experiência lá em Montreal, ela foi muito ligada à recuperação de pacientes dependentes químicos. Isso. Né? Nessa área, a questão da atenção plena, e na tua prática, tem um efeito positivo? Você consegue recuperar esses pacientes? Veja, não só com a atenção plena. A atenção plena seria a base para que o indivíduo viva o presente, desenvolva estratégias necessárias para lidar com o seu problema de dependência química, o seu transtorno por uso de substâncias, e lide com o sofrimento que muitas vezes leva à dependência de uma substância de forma mais adaptativa, sem se tornar escravo daquela substância. Muitas vezes, quando você já desenvolve o transtorno por uso de substância, você contempla os critérios de dependência química, você vai precisar viver sem a substância, né? A maior parte dos tratamentos recomenda a abstinência. Fazer a desintoxicação. Você passa por esse período de desintoxicação, e muitas vezes você não vai poder mais usar a substância ou as substâncias de que você depende, né?
há alguns programas em relação ao uso de álcool que podem recomendar o uso controlado, às vezes com o auxílio de algum medicamento, né? E, bom, nesses casos de transtornos por uso de substâncias, a gente tem uma gradação de severidade. Tem transtorno leve, moderado, grave, né? E, de um modo geral, a orientação é você não usar mais a substância, né? Mas a atenção plena pode auxiliá-lo nesse processo de recuperação, de prevenção de recaída, trazendo a consciência do problema, de como superá-lo também. Que é uma técnica que ela promove o autoconhecimento. Isso. Né? É você se autoconhecer, né? Compreender que você tem uma doença e que você precisa de um tratamento. Né? E aí eu acho que a atenção plena, né, como você colocou, ela vai auxiliar, né, principalmente nesse momento onde a pessoa vai ter o foco nele próprio, no ser, né, no ser individual, e que tem que viver aquele presente, né? A gente, nós médicos, né, vivemos vamos dizer assim, numa roda viva, né, de trabalho e mais trabalho. E isso leva a um estresse tremendo na vida do médico, tanto que, né, o próprio CRM, aí eu estou mandando aí um abraço para Bruno, o Leandro, nosso presidente, parabenizando junto com a doutora Margarete, né, e todos que estão trabalhando nessa pesquisa que o Conselho Regional de Medicina está fazendo para levantar, né, dados sobre a saúde mental, né, dos profissionais médicos, né, aqui no nosso estado. Então, todo mundo deve responder à pesquisa para ajudar nesses dados. Você acha que esses ensinamentos, eles teriam uma repercussão positiva se fossem feitos pelas entidades médicas, vamos dizer assim? Como é que as entidades médicas poderiam aproveitar a atenção plena para diminuir o estresse dos médicos? Veja, eu acho que a atenção plena, sem dúvida nenhuma, não só sou eu que acho, mas o próprio conhecimento científico já comprova a efetividade da atenção plena no manejo do estresse, não só de médicos, mas de outros profissionais de saúde, de estudantes, de graduação, etc. Então, o manejo do estresse, sem dúvida nenhuma, pode ser atenuado pela prática da atenção plena, né? As entidades médicas promovendo o conhecimento da atenção plena de suas práticas podem, sem dúvida nenhuma, auxiliar o profissional médico a manejar o estresse crônico, o que faz qualquer pessoa adoecer. Né? Como também os serviços de saúde que podem promover, abrir essa via de manejo do estresse para os profissionais os serviços médicos. Públicos, né, deveriam ter setores, até do ponto de vista institucional, né, para que os seus profissionais de saúde, estou falando assim, a nível de um hospital, tivessem um setor onde eles, naquele momento de estresse, eles pudessem procurar para ter as orientações necessárias. Seria um programa interessante. Isso. Né, que faria uma diferença muito grande, né, do ponto de vista da qualidade de atendimento aos seus profissionais. Ou seja, porque a gente está falando muito do paciente, mas tem um profissional médico, o enfermeiro, o odontólogo, o fisioterapeuta, o assistente social, que precisam de ajuda, né, para poder estar bem para cuidar dos outros. Né? Então, assim, eu acho que os serviços de saúde do trabalhador dentro dessas unidades poderiam estar pensando, né, em trazer esse tipo de técnica né, para aplicar nos seus trabalhadores, né, e melhorar a vida do trabalhador da saúde, dos profissionais de saúde. Sem dúvida. E lá no Canadá,
lá no Canadá, isso é ofertado para de uma forma, assim, dentro de programas? Veja, existem programas de atenção plena. O tradicional é aquele que eu mencionei inicialmente, o manejo do estresse, ou a redução do estresse com base na atenção plena, né? E esse programa é ofertado em determinados hospitais, em universidades, né? Isso no Canadá, na América do Norte, eu diria nos Estados Unidos também, porque foi lá onde surgiu, né? A atenção plena em programas formais. Eu estou falando do MBSR, mas existem outros também, né? E eu vejo que é possível implementar aqui em nosso meio, né, respeitando as nossas características culturais, né, o que o povo brasileiro entende como formas de desestressar, né? O programa de manejo do estresse tem uma estrutura padrão, mas que pode ser adaptada a cada local, a cada povo, né? Por isso que eu insisto em a gente falar o termo, a expressão atenção plena, né? E a gente poder desenvolver as práticas de atenção plena que são pertinentes para a gente. Veja, esse programa de atenção plena e outros que existem, eles não têm conexão com religião, mas a gente sabe que existem práticas religiosas que ajudam a gente a concentrar a nossa atenção. Quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente procura um contato com Deus, você nesse momento concentra a sua atenção. Tá certo? Então, a gente tem grupos religiosos, não é, que já, de certa forma, exercem, essas práticas meditativas, né? Então, eu vejo que há como em hospitais, na própria universidade, como eu estava lhe falando, durante a minha carreira acadêmica, eu tive a oportunidade de criar uma disciplina optativa sobre a atenção plena para estudantes de medicina. Sim, que legal. E isso não requereu investimento. O investimento havia sido feito em mim. Eu tinha aprendido algumas práticas de atenção plena e pude repassar esse conhecimento teórico-prático para os alunos. Então, eu acredito que para os profissionais haja condições de se organizar grupos locais. Eu lembro que lá na palestra que foi feita, né, inclusive agradecer a doutora Desterro, né, que já esteve aqui com a gente e sempre assim está com o Projeto Lucas, trazendo informação de qualidade, né, e isso que permite que a gente vá renovando os nossos conhecimentos, né, no sentido de trazer aqui, através do podcast do CIMED, coisas novas. Porque tenho certeza que as pessoas que ouvirem aqui o nosso programa vão ficar sem entender. Mas só é pesquisar sobre a atenção plena, né, que eles vão observar que, como você mesmo colocou, já é uma coisa cientificamente comprovada, né, de que ela atua, né, como uma prevenção, né? Uma prevenção, né, principalmente naqueles momentos que você está sofrendo estresse, né? E eu me lembro que você falou lá na palestra que não, vou dar uma caminhada que eu quero desestressar. Aí sai para caminhar na nossa orla, né? Aí vê um monte de coisa. Como é que a gente consegue desestressar nessa vida nossa tão cheia de coisas, né? Como você mesmo colocou, é um carrinho de pipoca ali, é uma bicicleta que passa na frente da gente, é um carro que buzina, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Veja, com a prática da atenção plena, a gente consegue manter o foco no objetivo que a gente precisa alcançar em determinado momento,
né? Então, se eu me proponho a caminhar na praia, independente do que eu veja por lá, né? Os ambulantes, o trânsito e problemas diversos que a gente pode encontrar por lá, o risco de algum assalto e tal, mas o meu foco é caminhar e eu vou buscar manter esse foco na caminhada, né? No contexto da medicina, muitas vezes você vai dar um plantão e numa sala de emergência, né? Uma demanda elevada de pacientes, muito estresse, mas o seu foco é auxiliar aquelas pessoas que vêm em busca de assistência, mesmo que as condições de trabalho tenham as suas limitações, mesmo que você esteja enfrentando problemas pessoais, você vai, com a prática da atenção plena, conseguir manter o foco em seu objetivo naquele momento. Naquele momento. Né? Ter sempre, assim, como se colocou aqui, a atenção plena, ela depende muito de você. Né? Isso. É uma coisa que não depende dos outros. Isso. Intencional. Vamos lembrar dessa palavra, é você agir com intenção. Você ter consciência do que você vai fazer, de como você vai agir. Né? Essas práticas podem parecer subjetivas, né? A gente falou da meditação com foco na respiração, escaneamento corporal, caminhada com atenção e algumas posições de Hatha Yoga. Nesse programa de manejo do estresse da atenção plena, o mais tradicional que há, o MBSR, você vai manter o foco a partir dessas práticas formais e também de algumas práticas informais. Você começar a prestar atenção quando você come. Né? Existe uma prática específica sobre o comer com atenção, isso. Mindful eating. Então, você vai comer uma laranja cravo ou mexerica. Então, você vai prestar atenção quando você está abrindo a laranja, o cheiro, o aroma que está... você está percebendo, você está sentindo ao abrir aquela laranja. Você me fez me lembrar agora uma amiga que eu tive na residência médica em Salvador, né, que a gente foi almoçar no restaurante dentro do hospital, lá no Hospital de Irmã Dulce, e ela era uma oriental, né? Ela era uma oriental, acho que ela era coreana. Então, na hora da refeição, lá a gente pegou o prato, eu peguei o feijão, misturei tudo. O brasileiro gosta da coisa misturada, isso, né? Misturei. Isso. E ela pegou o prato dela e botou o arroz num canto, feijão no outro, verduras, separou tudo. E aí ela olhou para mim desse jeito, você não sente o gosto da comida. E eu realmente, não, você falou agora, eu me lembrei, ou seja, ela estava concentrada, então ela sentia o gosto do arroz, sentia o gosto do feijão, a verdura, assim. Ela estava concentrada, isso. E enquanto que a gente, na verdade, não está concentrado na alimentação. A gente está concentrado em outra coisa, isso. Na cirurgia que está acontecendo de tarde, né? Ou é num paciente que está no consultório. Então, isso é muito diferente do que você está colocando agora. E faz toda a diferença, realmente. Então, com ações pontuais e bem simplórias, a gente começa a treinar a nossa capacidade de concentrar a nossa atenção no que a gente está fazendo. Né? Pode ser comer essa laranja cravo, né? Pode ser fazer uma pausa entre um paciente e outro. Né? Quando você estiver numa jornada de trabalho bem intensiva, claro, você talvez não possa deixar muito tempo entre um paciente e outro, mas você... Já faz a diferença ali, 2 minutos, 2 minutos, isso, poucos minutos, parar um pouquinho, até fechar os olhos, respirar fundo, né, trazer a sua atenção para a sua respiração naquele momento, tomar um copo d'água, né? Você pode também começar a cultivar nessas pausas a gratidão. É extremamente importante que a gente fale dessa atitude da prática da atenção plena. São várias, né? Mas eu
começaria pela gratidão, pela prática da gratidão que qualquer um de nós pode desenvolver, né? Traz um bem-estar tremendo. Exatamente. E a gratidão, ela vai nos ajudar a equilibrar o viés evolutivo que a nossa mente desenvolveu para nos ajudar a superar ameaças. Então, esse viés evolutivo é muitas vezes a gente interpretar situações de forma negativa, pensar no pior, entendeu? Seguro morreu de velho, né? E com a prática da gratidão, a gente vai ter um pouco mais de otimismo, a gente vai analisar esse ambiente estressante de trabalho do médico como uma bênção. Você tem um trabalho. Imagine, eu estou nesse ambiente estressante, mas eu estou empregado. E quem não tem um emprego? Eu tive uma refeição hoje, ou então as minhas refeições estão garantidas, eu tenho uma casa para morar, né? Eu tenho segurança e vários fatores que me levam a ser grato, né? Então, a prática da gratidão facilita muito a prática da atenção plena. Sim, certo. Fundamental isso que você colocou. Acho que assim, a gente vive num mundo tão dinâmico, né, tão estressante, né, que a gente às vezes se esquece de coisas simples, né, pequenas, mas que fazem uma diferença muito grande, porque nós somos seres humanos e a gente vivemos, né, emoções negativas e positivas, né, e a gratidão é uma emoção positiva, né, onde a gente passa a praticar e isso gera, ou seja, o nosso sistema até imunológico, né? Isso. Ele ganha muito, né? Porque assim, quando você só tem eu já li um artigo que se falava que quanto mais coisas ruins você escuta, quanto mais coisas negativas você vê, né, o seu sistema imunológico ele reage negativamente também. E o simpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático, né, que controla, nos ajuda a enfrentar perigos, entendeu? Ameaças, ele vai ficar mais ativo nesse contexto de interpretações negativas, né? E quando a gente tenta ver uma situação por um ângulo mais otimista, mais positivo, a gente promove a ativação parasimpática, a gente vai liberar endorfinas, a gente vai conseguir ter um pouco mais de satisfação, de bem-estar. Isso não quer dizer que a vida melhore por mágica, mas a nossa interpretação de eventos é feita por um ângulo positivo. Naturalmente, a gente tende a interpretar um evento de forma mais negativa, desconfiada. Eu acho que até se prepara melhor para enfrentar os acontecimentos negativos. Às vezes você, né, uma pessoa que não tem uma prática da atenção plena, né, ela vai enfrentar diferente de uma pessoa que tem essa prática, né, a perda de um ente querido. Isso. Não é? Isso. Porque no meu entender, essa visão do foco, né, no presente é que vai fazer a grande diferença. Isso, sem dúvida. E uma das atitudes, você falou da perda de um ente querido, esse evento vital muito doloroso foge ao nosso controle. Então, uma das atitudes da atenção plena é aceitar a vida como ela é, né? Mesmo que a vida traga sofrimento para a gente, né? A gente vai continuar vivendo mesmo com a perda, né? E a gente procura, mesmo sentindo dor, no caso da perda de um ente querido, a gente procura avançar.
viver essa dor, né? Sem torná-la pior, com revolta, com uma série de emoções negativas, pensamentos negativos que podem ampliar essa dor, a dor da perda. O estresse, né, a ansiedade. E o médico está muito sujeito a isso, né? Principalmente aqueles médicos que trabalham em UTIs, trabalham em urgências, que lidam ali diretamente com a morte. Não é doente querido, mas é uma pessoa, né? E nós médicos somos formados para lutar pela vida até aquele último momento, né? E aquele médico que não tenha esse preparo, ele realmente, com certeza, vai sofrer muito mais do que um outro médico que já tem uma vivência melhor. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, né, recebendo o Ricardo, porque a gente está trazendo para o podcast do CIMED um assunto que eu não tinha visto em nenhum outro local. Falar, não tinha ouvido falar sobre atenção plena. E para mim agora não vai ser mais uma novidade, vai ser, na verdade, motivo da gente buscar informações. Isso, né? E eu acho que a gente tem que, inclusive, alertar, né, os nossos profissionais de buscarem, né, ou seja, formas de tentar desenvolver essa prática. Você, assim, teria algum local que os profissionais pudessem ter, assim, esse tipo de vivência e buscar informações onde eles desenvolvessem, né, essa prática, né? Porque assim, a gente vai dar uma informação, mas assim, tem que mostrar o caminho. Claro, sem dúvida. Eu acho que esse podcast, né, essa nossa conversa, é apenas o início, né, para sensibilizar as pessoas que nos escutam, que nos assistem, né, agora, ajudá-las a persistir no conhecimento da atenção plena, se possível, passar por um treinamento formal, né? Aqui no país da gente, eu estava vendo que existe um Instituto Mente Aberta, vinculado à Escola Paulista de Medicina. Né? Eu acho que eu posso deixar o site, né? Lá eles colocaram o nome em inglês, Mindfulness. Né? Então, Mindfulness, Unifesp, se você colocar isso no Google, você deve. Ou então, simplesmente Mente Aberta. Né? E ali há muitas informações. Né? Existe um site que traz informações sólidas sobre a prática da atenção plena, sobre o que o Instituto Mente Aberta tem a oferecer. Né? Além desse instituto, existe o Mindfulness Brasil. Né? Vem aí outro uso da Mindfulness. Né? Eu queria que fosse Atenção Plena Brasil. Mas Mindfulness Brasil é uma empresa de impacto social que foi fundada por um médico da área de promoção da saúde pública, lá da Unifesp, o doutor Marcelo Demaso, que é uma referência na atenção plena em nosso país. Então, nesse site, Mindfulness Brasil, você vai encontrar também informações confiáveis sobre a atenção plena, tá certo? Além disso, eu queria deixar a recomendação de uma série de uma temporada só do Netflix. Eu espero que ainda esteja lá. O nome da série é Headscape, como Head em inglês, né? Space, Headspace, Guia de Meditação. Headspace é um aplicativo de atenção plena, né? Eu não sei se está traduzido para português, mas em inglês é bem comum. E essa série mostra as práticas de atenção plena, meditativas, do aplicativo, e explicadas de forma bem simplória, que qualquer pessoa pode entender. Né? Então fica aí,
Headscape, guia de meditação do Netflix. A gente vai colocar isso tudo no nosso Instagram, isso, com essas perfeito. Orientações, né? Mas eu não poderia deixar assim também de deixar o espaço, né, para Ricardo. Você tem seu consultório aqui, atende online? Eu estou atendendo online. Como é que faz para entrar nesse contato, se alguém quiser? Entrar em contato comigo, por telefone, por e-mail. A gente vai colocar também no nosso Instagram esses contatos, né? Porque assim é interessante que as pessoas busquem as informações nos locais corretos, isso, né? Isso. Para poder colher a melhor prática da atenção plena. Isso. E a gente está caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast. Eu fico assim até com vontade de perguntar mais coisas, mas a gente pode depois até pensar, né, trazer aqui Desterro também, né, para falar, ou um outro profissional que você indique também, para a gente aprofundar e comprovar, na verdade, que essa técnica ela só tem a trazer benefício para o médico e os profissionais de saúde, né, e para os pacientes que precisem também dessa técnica, assim, que traz, no meu entender aqui, no que eu consegui ver, assim, que é o foco na pessoa. Isso. Né? E no presente. Isso. E a gente tem que viver uma vida presencial, né? Passamos por uma pandemia que deixou todo mundo um pouco perturbado, né? Isso. E isso foi justamente fruto de muito isolamento, né? E as pessoas que, se tivessem conhecimento da atenção plena, talvez tivessem passado por esse momento de uma forma diferente. Isso. Porque muita gente ficou sem pensar, principalmente os idosos, né, sofreram bastante, e os profissionais, de uma forma geral, todo mundo sofreu, porque não souberam atravessar aquele momento de isolamento, que estavam acostumados a uma vida extremamente agitada, né, e quando se viram na obrigação de permanecer isolados, não souberam atravessar aquele momento. Isso. Né? Mas, Ricardo, vou deixar aqui um espaço para você fazer um recado aí para os profissionais de saúde, né, para os estudantes de medicina, né, de que cuidem mais da sua saúde. E a atenção plena é uma das formas de a gente melhorar. Isso. Enquanto não há um treinamento formal em atenção plena, cultivem a gratidão, né? Comecem pelo cultivo da gratidão. Quais são os fatores que me levam a ter gratidão hoje? Tá? Comida no estômago, uma casa para morar, muitas vezes um trabalho, né? Mesmo que estressante, mas você tem motivo para ser grato. Além disso, acumule emoções positivas. Corra em busca da alegria. Pratique uma atividade prazerosa por dia, pelo menos uma. Tá? Porque problema vai existir, né? Sem que você queira, mas o problema chega, né? Cuidar do sono, o autocuidado, sono, alimentação e atividade física regular, né? Isso daí, o cuidado com o corpo já ajuda a cuidar da mente também, né? E aceite o que você não consegue mudar, pelo menos por enquanto, né? Mude o que estiver ao seu alcance, o que você controla, o que depende de você, né? E, por fim, viva o hoje. O passado já se foi, o futuro é um mistério, o presente é o tempo em que podemos mudar a nossa vida para melhor. Excelente, a gente fica muito feliz de escutar essas palavras de quem tem uma prática, de quem tem estudou, de que é uma coisa que é fruto de muito estudo, né? Tem um mestrado, tem um doutorado, tem anos, né, e lida muito com as pessoas, né, porque é um psiquiatra. Então a gente espera que vocês desfrutem desse nosso bate-papo. A gente agradece, né, a companhia de vocês. Não esqueça de nos marcar lá, né, de nos seguir nos nossos canais, tanto no YouTube como no site do CIMED-PB, no nosso Instagram. E com certeza a gente vai estar de volta aqui no próximo episódio com outro assunto bastante interessante. Então, deixo aqui um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.